No livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, chamado Pentateuco, Torá. Amém? Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12 e 13, só esses dois versículos. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora? Exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos diante de um Deus que exige, não é, irmãos, algumas coisas de nós. E é justo, porque Ele é Senhor, Ele é Deus. E nós vamos entender e compreender, irmãos, que o nosso Deus exige, mas da mesma maneira que Ele exige, Ele é um Deus misericordioso, Deus bom. É um Deus que tem compaixão do seu povo. Deus está direcionando aqui Moisés sendo usado pelo Senhor para um povo, o povo dele, o povo de Israel. E Deus chamou, Deus escolheu aquele povo, povo pequeno, não é? De todas as nações era o menor. Até hoje, o território de Israel é menor do que o de Sergipe, ou equivalente ao território de Sergipe. Então, vejam, uma nação tamanho de nada, mas que aquele que está por trás dessa nação, que chamou e escolheu, é um Deus grande, Deus todo-poderoso, que chamou pelo nome para estar diante dele. E é normal, irmãos, que um Deus santo, um Deus santíssimo, é necessário que Ele exija de nós. Amém, irmãos? Quem já foi empregado ou está empregado, tem patrão aqui. Quem tem patrão? Trabalha numa empresa. E uma empresa faz o quê? O que é que ela exige? Ela exige ou não de você? Horário, cumprimento de horário, a hora de trabalhar, de produzir para a empresa, a hora do almoço, exige também que você descanse. Muitas empresas trabalham dessa forma. Pegue no horário certo, também saia no horário certo, para que tudo corra bem. Então, se dentro, irmãos, dessa conjuntura, você vai obedecer, você tem que obedecer. Se você não obedecer o seu patrão, em poucos dias você está na rua. Porque você não está cumprindo com aquilo que as exigências da empresa exigem de você, cumprimento dela. Então Deus chama, Deus faz uma aliança com o povo, e Deus vai exigir deles algumas coisas que é necessário para estar diante de Deus. Ou devemos andar como nós queremos andar? É da forma como nós queremos? Se nós não submetemos a Deus, se Deus não exigir isso de nós, onde iremos parar? Deus precisa desse feedback nosso. Ele fez a parte maior, mas Ele exige de nós uma vida, irmãos, que agrade a Ele. Porque senão Moisés não falava, não bradava: ó Israel, povo de Deus, povo escolhido, Deus requer de vocês, e Ele vai falar aqui. Então Deus exige, irmãos, é normal que um Deus santo exija de nós uma conduta que o agrade, da forma como Ele quer, e não como eu quero, nem como você queira, é como Ele quer. Então, irmão, mas só quem pode exigir, quem pode, irmãos, cumprir essas exigências? Quem? Aqueles que foram chamados pelo Senhor. Moisés estava falando para o mundo? Moisés estava falando para os ímpios? Moisés estava falando para as pessoas não cristãs, não judias daquela época? Não, Deus estava direcionando para quem? Para o seu povo, para aqueles que
conhecia Deus, porque Deus se revelou para ele. Deus se revelou no Egito, como Deus Todo-Poderoso, com mão forte tirou aquele povo do Egito. Deus se revelou, irmãos, no Sinai, com grande e forte tremor, a qual ninguém, irmãos, a não ser Moisés, tinha liberdade de chegar até ele, mas os outros irmãos não poderiam ficar, e Deus mostrou glória ali, para que eles vissem a glória de Deus. Deus se revelou na saída do Egito, através de uma coluna de fogo, através, irmãos, durante o dia uma brisa. Então nós entendemos, irmãos, que esse Deus pode exigir, e só exige daqueles que ele conhece, e daqueles que conhecem ao Senhor. Evangelho de João 10 diz o que, irmãos? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, se nós conhecemos, ele pode exigir de nós, ele pode requerer de nós tudo isso, porque ele é Deus, porque a sua natureza é santa. Então, irmãos, só pode cumprir essas exigências quem conhece intimamente aquele que está exigindo essas aplicações. Quem não conhece, não vai, irmãos. Deus não vai exigir deles. E Deus, irmãos, vai falar que só pode ter esse discernimento quem conhece Deus intimamente. Aquele povo foi chamado pelo Senhor, eles conheciam Deus. Eles sabiam que Jeová era Deus, que era Senhor, Elohim, o Criador de todas as coisas. Deus não era um Deus desconhecido para eles. Mas aquele povo, irmãos, precisava conhecer as exigências de Deus. Nós precisamos conhecer as exigências de Deus. Deus exige de nós. E como eu conheço intimamente o Senhor, meu Deus? Pelas aplicações exigidas pela sua palavra. Então, irmãos, como é que eu posso conhecer o Senhor, meu Deus? Pelas aplicações exigidas pela sua palavra. Então nós vamos ver, irmãos, algumas exigências que Deus fez, que está aqui na palavra de Deus. A primeira exigência, irmãos, que Deus fez foi que o temas, no versículo 12, parte A, exceto que temas o Senhor. Significa temer, irmãos. O que é que significa? Obediência e cumprimento das regras estabelecidas por ele e pela doutrina cristã. Ou seja, irmãos, é pela obediência e pelo cumprimento, pela aplicação da palavra de Deus na nossa vida, irmãos, é que nós possamos falar para Deus que ele pode exigir isso de nós. Temer a Deus, irmãos, é respeitar ao Senhor, é respeitar a sua natureza, a sua santidade, é reverenciar a Deus, é adorar a Deus acima de qualquer coisa. Então, irmãos, nós devemos, pela doutrina de Deus estabelecida, temer a Deus. É a palavra de Deus que nos faz temer a Ele, irmãos. É pela grandeza de Deus. Deus, irmãos, é muito grande, é muito maravilhoso, e Ele requer de nós, irmãos, que a gente cumpra as regras, as normas, os mandamentos que Ele colocou na sua palavra. Jesus exigiu de nós, Ele continua exigindo de nós, irmãos, que nós creiamos no sacrifício, que nós creiamos pela fé no nome dEle. Então nós vamos ver, irmãos, que é importante para nós, e é decisivo em nossa vida, a aplicabilidade da palavra de Deus. Temer a Deus, irmãos, é um ato de submissão e obediência a Deus. É você glorificar a Deus pela sua vida, pelo seu comportamento, pelo meu comportamento, pela minha vida na presença dEle. Algumas pessoas acreditam que o temor a Deus está relacionado com o medo do seu julgamento, sendo condenados para a morte eterna ou inferno, caso não cumpra os seus mandamentos. Salmo 111, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus nos faz amá-lo, respeitá-lo e reverenciá-lo como filho e filhas que crê verdadeiramente que Ele está agindo na nossa vida. E essa exigência, irmãos,
É plausível de Deus. Porque as pessoas precisam ver em quem, o que? Deus na sua e na minha vida, na nossa vida. Somos candeeiros, luzeiros nesse mundo e brilhamos porque pregamos Jesus de Nazaré. Então é necessário, irmãos, que essa exigência seja cumprida em nós para glorificar o nome de Jesus. É preciso, irmãos, Deus não escolheu Israel, irmãos, para glorificar a si mesmo, ou para, irmãos, levantar uma bandeira para outro Deus, levantar o seu clamor, a sua adoração a outro Deus. Não, irmãos, Deus escolheu Israel para levar o nome dele, a glória dele às nações. Por isso que Israel falhou no cumprimento da sua palavra. Deus exigiu dele, irmãos, o quê? Temer, temor, respeito, reverência. E ele continua exigindo de nós. Essa é a exigência de Deus para nós. Segunda, essa é a exigência de Deus para nós. Que nós, irmãos, temamos ao Senhor. A segunda exigência que Deus faz de nós é que andes em todos os seus caminhos. Seguir, irmãos, seguir pegadas, porta-se, conduzir, significa portar-se, conduzir-se, comportar-se. Andar pressupõe caminho. João 14,6, 1 Pedro 2,21 também vai falar: para isso fosse chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, para que sigais os seus passos. Jesus deixou o exemplo de obediência a Deus. Jesus, irmãos, deixou o legado, irmãos, para nós, o modelo de um filho obediente a Deus. E obediente até a morte. E morte de cruz. Então, irmãos, Jesus também exige de nós. Deus exige de nós, irmãos, por meio do seu Filho, que seguimos os passos deles, que andemos no caminho dele. No versículo 4:12 de Romanos, ele é pai dos circuncisos, do que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé, que teve nosso pai Abraão. Então, irmãos, veja só, essa caminhada, esse caminho, só é para aqueles que têm fé. Não adianta, irmãos, trilhar um caminho sem acreditar naquele que chamou você, que confiou em você, o nome dele, a presença dele na sua vida. Como não, Deus pode nos exigir por esse caminho, irmãos, como tantos outros. Porque Abraão é chamado de pai na fé, irmãos, nosso pai na fé espiritual. Porque nós, irmãos, somos chamados a trilhar o mesmo caminho que Abraão. Abraão foi da Odil dos caldeus, do Iraque até o que? A Canaã. E nós estamos seguindo para onde? A nova Canaã, que vem do céu, do alto, do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa caminhada, e a nossa caminhada, irmão, exige temor a Deus, respeito a Deus, reverenciá-lo. Esse caminho, irmãos, exige de nós um comprometimento maior com o Senhor. Deus estava exigindo do povo de Israel cumprimento dela. Era exigência do Senhor. Para que nós, o quê? Bem. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Então, irmãos, você vê que é uma caminhada. Abraão teve uma longa caminhada, com fé em Jesus, com fé no Senhor nosso Deus, com as exigências que Deus, irmãos, exigia de Abraão, Deus também exige de nós. Essa é a exigência de Deus para nós, irmão. Terceira exigência foi a parte C, e ames, está na parte C, e ames, amor. Essa é a base de todos os atos realmente espirituais e de toda a conduta cristã. Qual é a maior, irmãos, qual é a maior essência de Deus? O amor. A maior essência de Deus é o amor.
é a essência da lei, conforme Paulo nos diz em Romanos 13:9. Jesus fez do amor o maior dos mandamentos, ou seja, o amor a Deus. E o segundo dos mandamentos é o amor ao próximo. Então você vê, irmãos, que o amor, irmão, tem que estar intrínseco no nosso coração. Não dá, irmãos, para caminhar na obra de Deus, na presença de Deus, sem amor. Está lá no Antigo Testamento, está aqui no Novo. Quem ama, irmãos, a quem ao Senhor. Amando o Senhor, irmãos, é normal que no vertical nós nos alimentemos desse amor. E nós conhecemos esse amor mais profundo e mais íntimo. E vai ser normal que a gente, irmãos, no horizontal alcance os outros. Porque se você ama a Deus, irmãos, você obedece os seus mandamentos. Se nós amamos a Deus, é obrigação nossa, é exigência de Deus, que nós, irmãos, amemos o Senhor. Porque é Ele quem diz. O amor dele, irmão, está ligado àqueles que o temem, que o amam. Só é direcionado, irmãos, só é derramado nos corações que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E a igreja foi chamada, você foi chamado, irmãos, para estar diante dele em amor, e andar em amor, e se mover em amor, e viver em amor para Deus. Não tem como, irmãos, caminharmos sem amar a Deus. Não podemos de forma nenhuma sonegar isso a Deus, o amor a Ele. É essa, irmãos, a exigência de Deus para nós. A quarta exigência foi a parte D. E sirvas. Servir a Deus é garantir que todos possam ser respeitados em suas necessidades básicas por meio do seu próprio trabalho. Serviço. Este é o cumprimento prático da lei do amor. E no contexto da lei indicava o cumprimento de todos os deveres cerimoniais do tabernáculo, como os sacrifícios, os ritos, etc. Mas essa palavra também indica atos de amor e misericórdia e a prática das boas obras. O modo de servir deve ser de todo o coração, ilimitado e intenso, a saber, de todo o coração e alma, tal como nos é ordenado amar a Deus desse modo. A espiritualidade deve envolver todos os aspectos da vida. E o serviço, irmão, está ligado intrinsecamente ao amor. Que se nós não conhecemos o amor, nós não servimos na igreja, em lugar nenhum. Nós não servimos a Deus como Ele se agrada e como Ele quer. O amor, irmãos, é o primeiro ato nosso coração, é conhecer profundamente o amor, desfrutar desse amor, viver esse amor e praticar o amor. E isso, irmãos, nos conduz a servir a Deus, a servir o próximo, a servir a igreja local onde você está estabelecido, as necessidades que a igreja requer, o reino de Deus requer. Porque se a gente, irmãos, não demonstrar isso na prática, nós não consigamos passar nem para Deus, principalmente, nem para ninguém, o qual nós amamos o Senhor e dizemos, se levantamos a mão e dizemos, nós amamos a Deus, se não for na prática. Não há, irmãos, outra situação a não ser no exercício da piedade. Exercer a piedade é amar, irmãos, e servir a Deus em tudo que requer o reino de Deus. Aí você estará sendo, irmãos, obediente e sendo cumpridor das exigências daquilo que Deus quer para você. Essa é a exigência de Deus para nós, irmãos. A quinta e última exigência foi no capítulo 13. Que guarde os, que está no capítulo 13, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem.
Veja, irmãos, que o direcionamento de Deus para nós, os estatutos, os mandamentos, não é, irmão, para colocar um jugo, um fardo sobre você. Não é para trazer para você prejuízo para a sua vida. Ao contrário, é para o teu bem. Quando Josué estava para assumir, irmãos, o lugar quando Josué estava para assumir o lugar de Moisés, Deus disse: olha, cumpre tudo isso, e não se aparte da tua boca o livro desta, para que vá-te bem. A palavra de Deus, irmãos, as ordenanças de Deus, a palavra dele, é para o nosso bem. É para nos livrar das amarras do pecado novamente, para nos tirar, irmãos, do caminho, toda a situação de que pode nos levar a uma condenação fora de Deus. Nós precisamos, irmãos, compreender que tanto no Antigo como no Novo Testamento é uma ordenança, é mandamento de Deus. Tudo que está na Bíblia, irmãos, é ordenança do Senhor. Deus vai trabalhar, irmãos, usando seu estatuto. Hoje a doutrina cristã, a doutrina bíblica, a doutrina de Cristo, dos apóstolos. Então nós vamos ver, irmãos, que é uma ordenação para nós, para o nosso bem. Tudo gira em torno para o bem seu, tanto aqui na terra como para a eternidade, para a tua vida espiritual, para que você tenha um relacionamento profundo com Deus, para que eu e você, irmãos, tenhamos sucesso na nossa caminhada em Cristo. E o sucesso está ligado, irmãos, não só a questões materiais, não, mas principalmente as espirituais de Deus. É Deus derramar dom sobre você, é Deus derramar a presença dele sobre você, é Deus, irmãos, derramar sobre você, irmãos, aquilo que o mundo não pode dar, só Deus pode dar. Paz ao teu coração, como a irmã trouxe aqui em Romanos 5. Paz. Tem coisa melhor do que paz, irmãos? Não tem. A paz, irmãos, é o que muita gente procura no mundo, mas nunca vai encontrar. A paz só tem, irmãos, aquele que Jesus remiu pelo seu sangue, aquele que Deus chamou, aquele que Deus escolheu, aquele que Jesus chamou nessa nova aliança para cumprir também a exigência que ele requer de nós. Então a guarda dos mandamentos, irmãos, requer em primeiro lugar o conhecimento necessário para o cumprimento desses mandamentos, pois a legislação mosaica era complexa e muito exigente. A gente sabe, irmãos, que a lei não era fácil para se cumprir, não era fácil. Foi tão provável que os homens não conseguiram. Aí vem a nova aliança, aliança no Filho de Deus. E agora, irmãos, a exigência existe, e muitas das vezes muito mais claramente, mais forte até, e nós vemos na palavra de Deus, mas é uma exigência, irmãos, que requer uma compaixão, uma graça. Porque, irmãos, a lei não era má, a lei era boa, a lei, irmãos, estava apontando, mostrando primeiro o nosso pecado diante de nós, e apontava para o cumprimento, irmãos, da lei completa que estava em Jesus. Então é necessário, irmãos, que nós cumpramos aquilo que Jesus exige de nós, que amemos a Ele e ao seu próximo. É a obrigação nossa, é a exigência do Senhor, que amemos cada um entre nós e as pessoas. Em segundo lugar, o cumprimento desse dever requeria ensino constante por parte da casta sacerdotal, ou seja, os pastores, irmãos, eram obrigados a ensinar o povo a palavra de Deus. Se você está aqui, é porque eu e você estamos aqui, é porque nós temos a tratar com Deus algo pela sua palavra, tanto eu como você. Moisés não estava alheio, irmãos, é isso. Também os reis não estavam alheios, queria fazer o que quer, não.
Os reis ficavam com a cópia para cumprir tudo aquilo que Deus exigia. Deus não tem grau, não tem hierarquia, é o melhor, é maior, ele não é o bom, ele fica de fora, ele é da elite, é a casta maior, ele é especial. Não, é todos nós. Precisamos cumprir a palavra de Deus. Todos nós aqui, irmãos, fomos chamados para aprender. Pastor na posição de ensinar, mas também você na posição também dele de aprender, também de você aprender e também de você ensinar. Porque é um ato contínuo. Você aprende para ensinar. Você não senta numa faculdade, irmão, simplesmente para aprender, fica lá e... Não! Todos aqueles que cursam, ele vai fazer o quê? Passar o seu conhecimento para frente. Ele vai ministrar aula em alguns lugares, lecionar em alguns lugares. Eles vão usar o seu ensinamento para outros, ensinarem para outros, e assim sucessivamente. A igreja também é dessa forma. Nós aprendemos e passando para outros. É a exigência do Senhor. É a exigência de Deus. É tarefa pastoral, mas é tarefa de toda a igreja. Em terceiro lugar, o cumprimento apropriado dos mandamentos requeria obediência plena por parte de todos quantos recebessem o ensino. A vida foi prometida aos obedientes. A vida, irmãos, que Deus promete, são aos obedientes. E essa vida, irmãos, é a vida em Cristo Jesus. É uma vida onde você desfruta de uma vida espiritual com Deus. É onde você desfruta, irmãos, da palavra de Deus e seus ensinamentos. E aplicam no dia a dia. A maior exigência de Deus para todos, irmãos, é que nós honramos o seu Filho. Crente, irmãos, deve honrar o Senhor Jesus. Deve amar o Filho. A igreja, irmão, deve se submeter ao Filho de Deus. Todo mundo, irmãos, que crê em Jesus deve se submeter a Ele. Porque se a gente não amar o Filho, nós não amamos o Pai. Se nós não tivermos o Filho, nós não teremos o Pai. Se nós não acreditamos no Filho, não acreditaremos no Pai. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele colocou tudo debaixo da autoridade do seu Filho. Lembra que quando Mateus 28, 15 diz o que, irmãos? Que Deus deu a Jesus toda a autoridade. Jesus disse: o meu Pai me deu toda a autoridade no céu e na terra. Tudo está debaixo do poder de Jesus. Filho, em João 5:23, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Essa é uma lição que só pode ser aprendida pelos homens e mulheres espirituais de Deus. A igreja, irmãos, ela é pautada pelo Filho de Deus. Nosso caminho deve ser pelo caminho que Jesus nos chamou. A nossa vida, irmãos, deve ser estabelecida debaixo da autoridade de Jesus. Tudo, irmãos, a vida eterna está em Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aí já fecha outros leques de abertura que possam existir. Só há, irmãos, um caminho que Deus exige para nós: seguir, amar, honrar o Filho de Deus. A igreja foi chamada, comprada pelo sangue de Jesus, e Deus exige dela obediência a Jesus de Nazaré. Que o crente que não estiver debaixo da autoridade de Jesus, ele não pode dizer que é um filho de Deus. O filho de Deus, irmãos, são todos aqueles que honram o Filho, chamado Jesus Cristo. Por isso, igreja que não tem Jesus como autoridade principal sobre a igreja, corra daí. Pega as tuas malas e vai embora. É heresia, não é de Deus.
Se nós estamos aqui, irmãos, é porque Deus nos quer bem, amém? Deus nos quer bem. A palavra de Deus, irmãos, é refrigério para a nossa alma. Para as nossas almas, ela é refrigério. Então tem coisa melhor do que estar diante de Deus, ouvindo a palavra dele, ouvindo Deus falar, ouvindo Deus exigir de nós, irmãos, aquilo que é justo, aquilo que é de direito de Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Deus é bom e misericordioso. Então, vamos continuar, irmãos, obedecendo a Deus, cumprindo a exigência de que Deus quer, como um Deus misericordioso, compassivo, um Deus longânimo, que dá tempo para a gente se arrepender dos nossos erros, que nos, irmãos, nos aponta o caminho certo, a direção certa. Só basta nós obedecermos por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque eu sei que a tua exigência para com teus filhos, Pai, primeiro é porque nós podemos, meu Deus, cumprir diante do Senhor. Não é nada, Deus, que nós não possamos honrar o teu filho. Não há nada, Deus, que não possamos fazer, senão o Senhor, meu Pai, não nos colocaria diante de nós esse tão refrigério, esse jugo suave. Pai, no nome de Jesus, o Senhor exige de nós, Pai, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo, meu Deus, que não faz a tua vontade. E que nós, Senhor, como filhos de Deus, como servos de Deus, que o Senhor nos ajude em todo o tempo. Nos ajude a, meu Deus, a cumprir tudo isso, Pai, porque precisamos da tua misericórdia e graça. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém.